Marcos capítulo 2. Aquele que encontrou, diga graças a Deus. Então vamos lá, irmão. Está escrito assim, ó. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, e saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém? Somente até aqui eu convido a igreja para sentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, a cidade de Cafarnaum é uma cidade bastante citada no Novo Testamento. E para quem não sabe, irmãos, a cidade de Cafarnaum foi a cidade que Jesus mais tempo viveu depois da fase adulta, ali nos anos do seu ministério, foi Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade próxima ao mar, uma cidade que, na verdade, era formada pela grande maioria de pescadores. Era um ponto bem estratégico, por isso foi uma cidade escolhida por Jesus. E nesta cidade, irmãos, aconteceram grandes milagres. Muitos milagres, grandes mesmo. E um dos grandes milagres que aconteceu foi esse aqui: a cura do paralítico. Um paralítico que a gente não sabe nome, idade, não sabemos nada. Sabemos que era paralítico. O que a Bíblia diz é que ele foi trazido numa cama. Isso demonstra uma fé extraordinária. Imaginem trazer uma pessoa na cama, né? Para que essa pessoa fosse curada por Jesus. Eles tinham uma convicção, a certeza de que iriam trazer o homem paralítico e, chegando ali, Jesus iria curá-lo e ele voltaria para casa com as suas próprias pernas. Então é uma fé que realmente extraordinária, tanto que Jesus ficou maravilhado com a fé deles, né? A Bíblia menciona aqui: e vendo-lhes a fé, Jesus viu que aquilo era uma atitude de fé. Mas, irmãos, tem coisas aqui que me chamam a atenção. Eu quero falar pelo menos de 4 coisas aqui nesse texto que me chamam a atenção. Primeiro, é que a casa estava cheia. Diz aqui que haviam tantas pessoas que nem lugar à porta tinha mais. Tanto que quando chegaram com o paralítico, não puderam entrar. Tinha muita gente. Notem que tinham pessoas privilegiadas. Escribas e fariseus, a Bíblia diz que eles estavam assentados. Então, os melhores lugares dentro daquela casa foram disputados, e quem estava nos melhores lugares eram os fariseus e os escribas. A Bíblia diz que eles estavam sentados. Muita gente em pé, calor, desconforto, gente se empurrando, se espremendo. Os escribas sentados, confortáveis, tranquilos. E de repente, irmão, Jesus faz um milagre
E os fariseus e escribas que ali estavam ignoram o milagre. E em vez de se alegrar, eles passam a criticar o que Jesus estava fazendo, né? Ainda que essa crítica era uma crítica no interior, no coração, só que Jesus conhece o que a gente tem dentro do nosso coração, irmãos, né? Então, quando Jesus realizou o milagre e que Jesus disse que o pecado estava perdoado e tal, eles começaram dentro do coração a razoar. Mas quem é esse aí que fala uma blasfêmia dessa? Quem é que pode perdoar pecados a não ser Deus? Eles estavam acostumados com o perdão de pecado, traziam um cordeiro, traziam um animal, sacrificava, confessava e daí realizava o perdão. E de repente, com uma única palavra, Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. Eles começaram com uma crítica, com uma murmuração. Então, meus irmãos, uma coisa importante que nós devemos aprender aqui: não ocupe apenas um espaço, porque o que os fariseus e escribas estavam fazendo era apenas ocupar um espaço e ainda atrapalhar quem precisava chegar até Jesus. Então eles estavam ali, irmãos, como juízes, como julgadores, como críticos, e quem precisava chegar até Jesus não pôde chegar, porque eles estavam ocupando a frente, né, trancando o caminho, e quem realmente precisava chegar até Jesus não conseguiu chegar por causa deles. Então, que isso sirva de lição para nós aqui nessa noite. Nós também estamos ocupando um espaço. Você que canta, você usa 5, 6, 7, 10 minutos para cantar um hino. Você que prega, usa 30, 40 minutos do tempo para ministrar a palavra. Você que está fazendo qualquer coisa na obra de Deus, está trabalhando. Você que veio ouvir a palavra de Deus, nós estamos ocupando um espaço. Agora, não vamos apenas ocupar um espaço. Vamos adorar a Deus em espírito, em verdade. Amém, meus irmãos? Você sabe que muitas pessoas gostariam de estar no lugar deles dentro daquela casa e não podiam. Quantas pessoas que estavam fora da casa olhavam lá pela fresta, lá por cima: ah, como eu queria estar lá dentro, como eu queria poder estar perto de Jesus, como eu queria poder estar ali junto, dentro da casa, mas não podiam porque alguém estava ocupando o espaço ali naquele lugar e eles não podiam. O que eu descubro? Que muita gente gostaria de estar no teu lugar. Esse emprego que tu reclama, um desempregado gostaria de estar trabalhando no teu lugar. Essa casa que você reclama dela, aquele sem teto, gostaria de ter ela. Amém? Muita coisa que você tem, esse dom que Deus te deu, esse talento de tocar, cantar, pregar, essas habilidades que você tem, que tudo que você coloca a mão, você dá o jeito, você melhora, aprimora. Quantas pessoas gostariam de ter o teu talento, gostariam de ter o dom que você tem, as habilidades que você tem, e Deus deu para vocês. Agora, não ocupe apenas um lugar. Faça o melhor para Deus. Então, os fariseus e escribas, em vez deles fazer o melhor, em vez de participar, se alegrar, imagine, irmãos, Jesus estava tirando da cama um homem impossibilitado de andar, um homem que era um fardo para a família, para a sociedade, para os médicos. Irmão, a vida desse paralítico, ela mudou repentinamente, mudou para melhor. Esse homem de um fardo pesado para a família, para os amigos, agora ele passaria a ser uma bênção, seria uma pessoa que ia somar, seria uma pessoa que ia ser útil mais ainda para a sociedade. Então, tudo que aconteceu ali dentro daquela casa era motivo de alegria, motivo de se alegrar, de glorificar, de exaltar o nome do Senhor. Mas os escribas e fariseus acharam uma forma de criticar o jeito que Jesus fez. Então, muita gente é assim, né? Então, eles não estavam fazendo nada,
que eles estavam fazendo ali? Nada. Estavam procurando um defeito, alguma coisa que não batesse com o pensamento, com a ideia, com a visão deles. E de repente Jesus faz alguma coisa que não bate com a ideia, com a visão que eles tinham de perdão, de salvação da obra de Deus. E eles pegaram aquele ponto ali que eles discordavam e pronto. Tentaram já estragar a alegria que estava acontecendo dentro daquela casa. Então, meus queridos irmãos, se Deus te colocou num lugar e você ocupa um espaço, ocupe de forma que Deus seja louvado. Porque quem lembra da parábola da figueira que não produzia fruto? Estava lá ocupando a terra, inclusive a Bíblia fala que ocupava a terra inutilmente. E o dono da figueira procurando fruto 1 ano, procurando fruto 2 anos, procurando fruto 3 anos. Já era tempo de dar fruto, mas não dava. O dono da figueira disse: vinhateiro, vem aqui, corte a figueira, porque ela ocupa a terra inutilmente. Está ocupando o lugar de outra árvore, a gente podia estar produzindo mais, podia estar ganhando dinheiro a mais com outro tipo de árvore, outro tipo de fruta, e ela está ocupando a terra inutilmente. O vinhateiro, ele disse: espere mais 1 ano. Durante este ano eu vou escavar, vou estercar, adubar bem, e nós vamos dar uma nova oportunidade. Aí então, ano que vem, quando o Senhor voltar, se ela estiver dando fruto, ela ficará. Porém, se ela não der fruto, nós a tiramos. E fizeram o acordo, mais 1 ano de chance, de oportunidade para que ela produzisse alguma coisa. Se no ano seguinte ela estivesse sem produzir nada, ela seria removida do lugar. Isso acontece também com a minha, com a tua vida, com a vida de muitas pessoas. Deus nos dá oportunidade, mas se a gente não corresponder com a expectativa de Deus, porque Deus, irmãos, nos levanta para produzir, para ganhar almas, para glorificar o seu nome, né, para fazer a sua obra. Deus nos levanta para ser uma bênção e não para ser um tropeço. Deus nos levanta para que através da nossa vida Ele seja glorificado e não nós servimos de tropeço para o nosso irmão, de escândalo para o Evangelho de Jesus. Não tem crente que ele só serve para escandalizar o Evangelho. Atitudes, comportamento, tudo que ele tem, tudo que ele faz, nada glorifica o Senhor. Tudo serve para murmuração, para escândalo e para tropeço. Os fariseus tinham um defeito terrível. Jesus disse assim, vós fariseus, vocês não entram no céu, mas ainda atrapalham quem está entrando, estão impedindo quem quer entrar. Então, meu irmão, nós estamos na igreja, é para morar no céu. Agora, se nós viver aí, um pé na igreja e outro pé no mundo, nós não vamos para o céu. E o que acontece? Além de nós não irmos, às vezes nós estamos impedindo alguém de ir para o céu. Porque, irmão, se eu fazer uma coisa certa aqui, quase ninguém me imita. Mas se eu fazer uma coisa errada, a maioria me imita. Podem observar. Quando você faz o certo, quase ninguém imita você. Quando você faz uma coisa errada, se fulano pode, eu também posso. Não, se a fulana foi assim, se o Beltrano foi assim, eu também vou. As coisas certas, poucas pessoas gostam de seguir o exemplo. Parece que os nossos olhos, irmãos, sempre se voltam para o exemplo errado, para aquilo que é condenado, para aquilo que Deus não aprova. E nós somos assim, irmãos. Tem até um provérbio popular, que é até meio chulo, diz assim que quem anda pela cabeça dos outros é o piolho. O piolho que se transfere de cabeça a cabeça e ele vai se transferindo. Meu irmão, tu é um crente. Tu é um templo que o Espírito Santo habita. Tu é membro do corpo de Cristo. Você tem que glorificar a Deus em toda maneira de viver, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, meus irmãos.
e não servir de escândalo, tropeço, né? Olha os fariseus aqui ocupando o espaço, não estavam produzindo nada, estavam apenas criticando, e assim, impedindo os outros de chegar, não se salvaram e impediam quem queria se salvar também. Então, se Deus nos deu um espaço, irmão, dentro da casa do Senhor, no ministério, seja louvor, seja palavra, seja oração, qualquer departamento que Deus colocou a gente, ou apenas como membro, né, servindo ao Senhor também, e de repente aqui na casa do Senhor você não faz nenhum serviço, mas fora da igreja você evangeliza, fora da igreja você transporta pessoas para a igreja, prega o evangelho. Então você é tão útil quanto aqueles que fazem aqui dentro. Agora, o que nós não podemos, irmãos, é ocupar um espaço e não produzir nada. Nós precisamos produzir alguma coisa. Amém, meus irmãos? Então, ocupe um espaço, mas seja útil. Amém? Não faça igual os escribas e fariseus. Outro ponto aqui, irmãos. É muito melhor você ter amigos do que ter um nome. Pergunto, qual é o nome do paralítico? Não sabemos. Mas uma coisa sabemos, ele tinha amigos. Né? Toda pessoa famosa é cercada de bajuladores. Toda pessoa que tem alguma coisa para oferecer é cercada de pessoas que têm interesse, não na pessoa, mas naquilo que a pessoa pode oferecer a eles. Agora, quem não tem nada para oferecer, quando ele tem um amigo, esse amigo é de verdade. Os irmãos aqui mais antigos, vocês vão lembrar de uma atriz, que agora me fugiu o nome dela aqui da minha cabeça, mas eu vou me lembrar. Essa atriz, ela foi muito famosa nos anos 70, e televisão, Sandra Brea, um dos rostos mais bonitos do cinema e da televisão. Sandra Brea, no auge do sucesso, cercado de pessoas, fama, na televisão, no horário nobre das novelas, nos cinemas, bilheteria esgotada, Sandra Brea. Só que Sandra Brea, nos anos 70 para 80, ela infelizmente, contraiu o vírus do HIV. Ano de 85, mais ou menos, Sandra Brea contraiu o vírus do HIV. E aí, as portas da televisão e do cinema se fecharam, ela deixou de ganhar dinheiro, ela já não tinha mais um rosto, um corpo para oferecer para as pessoas. Os amigos abandonaram Sandra Brea. Me lembro quando eu cheguei em Blumenau, isso no ano 99 para 2000, para fazer o programa da igreja, e lá na rádio tinha a revista Veja, eu sentei na poltrona aguardando o meu horário, peguei a revista Veja, Sandra Brea tinha falecido. Eu comecei a ler a reportagem e havia uma foto do enterro de Sandra Brea. Irmãos, não tinha 50 pessoas. Uma pessoa que teve tanta fama, uma pessoa que teve tanto dinheiro, uma pessoa que fez tanto sucesso, no dia em que foi sepultada, não tinha 50 pessoas no seu sepultamento. Ouvi o depoimento de Neila Torraca. Neila Torraca foi o único amigo que não abandonou Sandra Brea. Ela saiu da televisão, ela saiu do cinema, ela ficou trancada em casa, o quadro de saúde se agravando, mas todos os dias e todas as semanas, Neila Torraca estava lá visitando, apoiando, consolando, incentivando, tentando amenizar a dor e o sofrimento daquela mulher. Que isso sirva de exemplo para nós. Muitas pessoas se aproximam de vocês quando vocês têm alguma coisa para retribuir. Você quebra o galho com dinheirinho, quebra o galho com alguma indicação, você de repente tem influência, indica para um trabalho, consegue ajudar essa pessoa em algum problema, então eles se aproximam. Mas talvez o dia que você não tiver mais influência, o dia que você não tiver mais dinheiro, o dia que você não puder fazer mais nada por essas pessoas, elas viram as costas e te abandonam. Então é muito melhor ter amigo do que ter um bom nome.
Aqui nós não sabemos o nome do paralítico, mas ele tinha amigos. E diga-se de passagem, que amigos, irmão. Pegar um homem e colocar em cima de uma cama e transportá-lo, irmão, sei lá por quantos quilômetros, para que fosse levado até a casa onde Jesus estava. Esta é uma amizade verdadeira. Amém, meus irmãos? Os verdadeiros amigos, se você for contar no dedo, eu não sei se você consegue contar 10 dedos. Experimente um dia, quem é meu amigo? Deixa eu ver. E comece a contar nos dedos, e você vai ver que é capaz de não fechar as duas mãos das verdadeiras amizades. Porque a verdadeira amizade, irmão, ela está do nosso lado, independente da nossa situação. O amigo não quer estar do nosso lado só nas horas boas, só nas horas felizes, mas o amigo, ele está do nosso lado em todos os momentos. A Bíblia diz que existem amigos que são mais chegados que um irmão. Você sabia que nem todo irmão é amigo? Pergunta isso para Abel. Quem é que assassinou Abel? Pergunta isso para José. Quem é que lançou José na cova? Foram os seus amigos? Foram os seus irmãos. Quem é que matou Abel? Foi um amigo? Foi o irmão. Quem é que vendeu José para o Egito? Foram os seus amigos? Foram os seus irmãos. Existem amigos que são mais chegados que um irmão. Tanto que a Bíblia diz, irmão, que é melhor o vizinho perto do que o irmão longe. Então a amizade, às vezes, ela é mais forte que o grau sanguíneo que une as famílias. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem um amigo de verdade, irmão, pode se alegrar, pode glorificar, pode exaltar o nome do Senhor, porque a gente tem aquele amigo que a gente confia, aquele amigo que você diz assim, ó, eu sei que eu vou ligar e ele vai dizer sim. Eu sei que eu vou ligar e ele vai dizer, estou indo aí. Eu sei que eu vou ligar e ele vai dizer assim, ó, deixa que eu resolvo. Tem amigos que a gente sabe que são assim, que você sabe que o telefone toca, a pessoa atende e a resposta é sempre sim. Conta comigo, estamos juntos, deixa que eu vou lá, deixa que eu faço. É assim ou não é, meus irmãos? Agora tem pessoas que você até pega o telefone e diz, eu vou ligar, mas sei que não adianta. Alguém já desistiu de ligar? A gente desiste, né? Vou ligar e vou falar. Daí você pensa bem e aí você já sabe. Não vou nem ligar, deixa quieto. Mas tem pessoas que você sabe. Ligou, mandou uma mensagem, chamou a pessoa, pronto. A pessoa é capaz de largar o que ele está fazendo para atender a gente. A pessoa é capaz de parar com aquilo que ele está fazendo para ele, para tentar ajudar a gente. Esse é o amigo que às vezes se prejudica para nos auxiliar nas nossas necessidades. Amém? Mas não adianta nós só querer cobrar amigos assim, a gente tem que ser assim com as pessoas também. Porque cobrar é fácil, né? Fulano, eu precisei e me deixou na mão. Mas e você? Quando alguém precisa de ti, você não deixa na mão também? Porque muitas vezes nós cobramos a verdadeira amizade, mas nós não temos uma verdadeira amizade pelas pessoas. Agora, existem pessoas que são incríveis. Amém? Que Deus tenha misericórdia e nos faça ser verdadeiros e que muitos amigos também sejam verdadeiros conosco. Amém, meus irmãos? Outra coisa importante aqui, ó, quando a porta embaixo se fecha, mas é uma permissão de Deus, irmão. Sabe? Deu problema no trabalho, deu problema lá com a família, deu problema lá com o médico, as portas se fecharam. Quando as portas aqui embaixo se fecham, é a hora de olhar para onde? Para cima. Talvez você esteja dizendo, pastor, as portas se fecharam, eu estou arrochado, eu estou preocupado, eu estou aflito. Não, talvez essa porta se fechou para você olhar para cima. Porque você não está olhando para cima, você só está olhando para baixo, para a terra. Você só está olhando para os recursos humanos, pela ajuda humana. Você só está olhando pela capacidade humana. Mas vamos entender que nem tudo os homens resolvem. Existem coisas que é Deus que tem que fazer por nós.
Então, os 4 amigos chegaram ali, porta fechada. Olharam para cima, viram o telhado. Disseram, opa, vamos abrir uma porta lá em cima. E subiram no telhado, abriram um buraco e desceram o paralítico pelo buraco. E a Bíblia diz que eles desceram o homem bem no meio da casa onde Jesus estava. E a Bíblia diz que quando Jesus viu aquilo, Jesus ficou maravilhado com a fé deles. Aí desceram o homem na cama e no meio da casa onde Jesus estava, Jesus olhou para ele e falou assim, filho, tem bom ânimo, os teus pecados são perdoados. Irmãos, o melhor milagre ou o maior milagre que alguém pode receber aqui nessa noite não é uma cura da carne. Porque uma hora dessa nós vamos, Jesus pode curar uma úlcera, Jesus pode curar um câncer, mas morrer é inevitável. Então, Jesus, quando nos cura, Ele está o quê? Acrescentando alguns anos a mais de vida aqui. Só que vai chegar uma hora que a gente vai embora. Então, a melhor coisa que Deus pode fazer por nós, irmãos, é o perdão para os nossos pecados. E olha, tem muitos pecados para serem perdoados. Sabe, um dia Jesus estava ali num lugar e trouxeram uma mulher que havia sido pega em flagrante adultério. Coisa feia, né? Pegaram ela lá no pecado e segundo a lei de Moisés, já foram para a Bíblia, né? Vamos ver o que a palavra fala aqui. Tá aqui, ó. Segundo a lei tem que matar, tem que morrer. O mal corta pela raiz. Segundo a lei de Moisés, as tais devem ser apedrejadas. E pronto, já queriam matar a mulher. Né? Tá na palavra, vamos fazer o que está escrito. Ok, vamos fazer o que está escrito. Só que entenda que nós temos um Deus que é misericórdia. Amém? Pegaram a mulher, trouxeram para Jesus e disseram, mestre, essa mulher, ela foi pega em pleno ato de adultério. Pegamos agora aqui, eu estava ali fazendo as coisas erradas. Segundo a lei de Moisés, as tais devem ser apedrejadas. O que é que o Senhor diz? Jesus não disse mata e também Jesus não disse deixa ela ir. Jesus disse assim, ó, quem dentre vós está sem pecado, atire a primeira pedra contra ela. Sabe, às vezes a gente olha para o irmão, a gente vê o erro do irmão. Só que às vezes a gente não olha para dentro da gente para ver o erro da gente. Eu não estou passando pano em pecado, pecado tem que ser disciplinado, erro tem que ser cobrado. A pessoa que quer servir a Deus não tem que andar fazendo a vontade da carne. Você está na igreja, tem que obedecer a palavra, obedecer a doutrina, andar nos caminhos do Senhor. Não estou passando pano quente em pecado, mas o que eu me refiro é que uma multidão que se justificava a si mesmo, e uma palavra de Jesus foi suficiente para desmontar a autojustiça. Jesus disse, olha, quem dentre vocês está sem pecado, atire a primeira pedra contra ela. E a Bíblia diz, a começar pelos mais velhos, quem mais vive, ou quem mais tempo viveu, mais tempo teve para errar e para acertar. Mas se a gente colocar erros e acertos na vida da gente, a gente vai ver que a balança nossa não é só de acertos. Muitos erros aconteceram na vida da gente. Tipo, hoje é muito fácil, mas você pegar um moço que está na igreja e tipo condenar ele. Mas quantos de nós que hoje somos pai e avós, e muitos fugiram com a esposa, nem casar casaram, fugiram. Mas nós queremos que o moço seja exemplo. Mas nós, na época da nossa juventude, a gente não foi exemplo. Mas o jovem tem que fazer certo? Tem. Mas a gente sabe que nem sempre eles fazem. Precisam de oração, precisam de ajuda, precisam de conselho, precisam de orientação. Então, Jesus disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que aconteceu? Foram largando as pedras, largando e saindo, um, saindo outro, saiu todo mundo, só ficou Jesus e a mulher. Foi aí que Jesus levantou a cabeça e disse, onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém. Jesus falou, eu também não te condeno. Vai
e não peques mais. A condição é essa: eu não te condeno, mas agora vai, só que não peques mais. Seja uma nova criatura, amém, meus irmãos? Então, o perdão é divino, irmão. E aqui, a primeira coisa que Jesus fez com o paralítico foi o quê? Perdoar o seu pecado. Mas as pessoas começaram a murmurar, achando que Jesus não tinha autoridade para perdoar pecados. Eles achavam que o perdão tinha que ser o cara sair dali, pegar um cordeiro, pegar uma vaca, um bezerro, um cabrito, ir lá no templo, oferecer, degolar, oferecer aquela oferta como oferta queimada pelo pecado, e aí Deus perdoava. Mas, irmãos, ali estava Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, meus irmãos. E aqui nesta noite, se existir um pecado na vida de alguém, pastor, eu pequei, eu fiz errado. Irmão, tem gente que carrega o pecado na vida há 30, 40, 50 anos. Confesse o pecado ao Senhor aqui nessa noite, tira o pecado do teu coração, e Ele te perdoa, Ele te renova, Ele te restaura. Ele escreve o teu nome no céu, no livro da vida, amém, meus irmãos? Quantos creem na salvação da sua alma? Levante a mão e diga glória a Deus. Como Satanás, ele gosta de mexer no nosso passado. Mas tu fez. Mas Satanás, o que eu estou fazendo agora, Satanás? O diabo, ele só fala do passado. O diabo, ele odeia o futuro. Por quê? Porque ele sabe que o futuro dele é no lago que arde com fogo e enxofre. Então ele não fala do futuro. O diabo não fala do futuro porque ele sabe que agora o nosso nome está escrito no céu, no livro da vida, mas ele fala do passado. Você pode ver, só te acusam do passado. Mas a senhora não foi uma boa mãe. Mas o senhor não foi um bom pai. Mas o senhor não foi um bom patrão. Mas o senhor não foi muito bem assim. O passado passou, meus amigos. Mas o Satanás, ele só vai no passado. Ele gosta de falar no passado. Diz o testemunho de Martim Lutero que quando ele fez a reforma protestante, ano de 1517, quando ele colocou as teses na porta da paróquia, onde ele era monge, todo mundo ficou revoltado com Martim Lutero. E o diabo se personificou numa pessoa, escreveu 2 folhas com todo tipo de transgressão que Lutero havia cometido. E chegou perante Lutero e disse: Lutero, leia o que está escrito nesse papel. Lutero pegou o papel, começou a ler, e a pessoa disse: todos esses pecados você cometeu. Lutero disse: é verdade. Você tem mais? Ele falou: tenho. Deu mais uma. Lutero disse: esses pecados também são meus. Tem mais? Ele falou: não. Então faz o seguinte, pega essas folhas aqui e escreva: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Quem crê no poder do sangue de Jesus? Quem crê no poder do sangue de Jesus? Quem crê no poder do sangue de Jesus? Levanta a mão. Ipandalamastia. Oricalabachanda candarabachai. Quem crê no poder do sangue de Jesus Cristo, levante a mão. Glorifica o nome do Senhor aqui nessa noite. Aleluia, bendito é o nome de Jesus Cristo. A palavra diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas passaram, meus irmãos. Então o diabo, ele sempre fala do passado, e vai falar a vida toda. Enquanto o diabo for diabo, ele vai falar do passado. Mas Jesus Cristo perdoou. Será que quando o paralítico saiu dali, irmão, alguém não disse: fulaninho, tu está andando, mas tu não presta? Pode alguém ter falado. Voltou a andar, não vai fazer as burradas que você fazia antes de ir para a cama. Podem ter acusado ele, porque o acusador está aí, irmãos. Mas o Cristo que o curou disse: os teus pecados te são perdoados. Agora levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. O homem se levanta, irmãos, pega a sua cama e sai de dentro daquela casa, caminhando com as próprias pernas, voltando para a sua casa, salvo, perdoado e curado da sua enfermidade.
Aleluia, bendito é o nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E uma coisa importante, amém? Quando você vai, alguém aqui pesca, alguém aqui já pescou de caniço, de vara, quem pesca? Bom, quando o pescador aparece, o que acontece com o peixe? Afugenta. Quem vai pescar, pescador não pode aparecer, irmão. O pescador, ele tem que ficar, de preferência, oculto ao peixe. Quem tem que aparecer é a isca. O peixe tem que ver a isca e não o pescador. E assim é na obra de Deus, irmão. Quem tem que aparecer não é nós. Quem tem que aparecer é Jesus. Alguém perguntou para João Batista: quem és tu? Tu é um profeta? Tu és Elias? Quem você é? João Batista disse o quê? Eu sou uma voz que clama no deserto. Voz não tem cor, voz não tem aparência, voz é abstrata, porque você não consegue apalpar. O que você é, João? Ele poderia dizer: eu sou um profeta, eu sou o maior dos nascidos de mulher. João disse: eu sou uma voz que clama no deserto. Se alguém quer elogiar, que o estranho nos elogie, não a nossa própria boca. Aí alguém perguntou para Jesus sobre João, e Jesus disse o que de João? Dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista. Aí foi a boca de Jesus que elogiou. Então, o bom mesmo é quando não é a nossa boca que elogia a gente. O bom é quando a boca do estranho elogia a gente. Amém? Então, João Batista, ele era humilde. E aqui os amigos desaparecem e quem aparece no cenário é Jesus. Por quê? Porque é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que salva, é Ele que transforma, é Ele que faz milagres e maravilhas. Amém, meus irmãos? Bate as palmas bem forte para Jesus. Fiquemos de pé na presença de Deus. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus aqui, neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei Vamos de novo, irmãos. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei seu amor é real, sua paz. Eu marquei um encontro com Deus.
Eu marquei um encontro com Deus aqui, neste santo lugar. Glória a Deus, seu amor é real, sua paz. Eu marquei